pai, Jorge Caroni, era advogado. Ele foi deputado estadual e constituinte em 1932. Minha mãe, Lucília Caroni, a quem eu amo muito e que sempre ficou solidária comigo. Na minha infância, eu tive uma infância pouco dizer assim, muito produtiva, porque tudo que eu queria fazer, eu fazia. E consegui realmente realizar alguma coisa importante depois, na época que eu me transformei, vamos dizer, na parte jovem em Rio Branco. Eu tive muita atuação, joguei no Nacional, fui goleiro do Nacional, depois fui para o Rio de Janeiro, joguei no Botafogo, era a reserva do Aimorés, venci numa partida, numa excursão que o Botafogo fez em São Paulo. O Aimorés machucou e eu ganhei, entrei nele e ganhamos a partida do Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras, e ganhamos o Portuguesa também, e ganhamos do Santos, em Santos. Agora, depois, por problemas que houve realmente, eu fui obrigado a ir para Rio Branco, e meu pai pediu ao Benedito Valadares que eu fosse nomeado escrivão e tabelião e oficial de protesto em Visconde Rio Branco. Aí comecei então a minha vida pública, porque eu sempre tive a tendência de me tornar assim um cidadão defendendo sempre as classes mais humildes, sabe? E fui chefe da campanha do Queremos Getúlio. E conheci Danton Coelho, que foi ministro do Trabalho, o Jean Goulart e o Segadas Viana, que me foram muito úteis quando eu fui prefeito de Belo Horizonte. Tive 2 vezes com Getúlio. E o Getúlio Vargas, na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, ele me disse o seguinte: olha, a política tem que ter ideal. Você veja os princípios fundamentais do meu governo. Em primeiro lugar, você tem que ser nacionalista, defender as riquezas minerais do nosso país. Em segundo lugar, apoiar a política social implantada pelo governo, que foi a justiça do trabalho, a indenização proporcional ao tempo de serviço, o salário mínimo, a estabilidade, maior remuneração no serviço noturno, direitos a férias, iguais salários pelos mesmos serviços. Então, a minha vida inteira, o que eu pensei, a vida inteira, iniciando a vida política, quando Getúlio Vargas mandou que todos os queremistas ingressassem no PTB, eu fui para o PTB. Eu, na minha época da mocidade, eu não é dizer que eu bebia muito, eu não bebia muito, mas o que acontecia às vezes é que eu julgava e brigava de vez em quando pelos meus ideais. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu acabei ficando, vamos dizer, eu era um jovem, as moças queriam casar comigo, mas os pais não faziam gosto, porque achavam que eu não era um bom elemento. Então, eu acabei casando com a Anísia Caroni, Anísia Coimbra Flores Caroni, que era filha do prefeito de Muriaé, Orlando Barbosa Flores, que por coincidência também foi
deputado estadual junto com meu pai e, acabou, eu tive realmente muita sorte, porque tudo que eu quis fazer, ela sempre me apoiou. Na ocasião, eu consegui com o ministro da Saúde e levei para Rio Branco para vacinar todas as crianças de Rio Branco de poliomielite. Entendeu? Então eu fiz aquela fila enorme para vacinar, trouxe do Rio de Janeiro, dentro de um carro, uma caixa com as vacinas e com gelo. E o padre Raul, que era contra a uso política, falou que aquilo era um perigo. Tinha mais de uma fila imensa, porque até o pessoal de São Geraldo, de Licema, também vieram vacinar. Então ele dizia que aquilo era um perigo. E eu falei que não absolutamente, isso é normal hoje. Talvez tenha sido a primeira cidade de Minas Gerais que vacinou contra a poliomielite. Aí, com a propaganda contrária do padre Raul, eu mandei vacinar os meus 3 filhos e o doutor Quintino, que era o médico, vacinou o filho dele. Aí vacinamos o resto da população. O fato é que Rio Branco, naquela ocasião, foi uma coisa muito importante que eu fiz. Em política, eu nunca pensei em adversário. Você entendeu? Porque eu me dava bem com todos eles. Certo? Aí eu acho que aquela turma de políticos antigos, ali, todos eles agiram honestamente, certo? Também, por exemplo, Pedro Braga, o Celso Machado, o Luiz Soares, o Aloysio Costa, o meu pai. Quer dizer, aquela geração de políticos era gente que não tinha, que não pensava em receber dinheiro por vantagens, né? E eu nunca liguei para isso. Eu desabafava, por exemplo, uma ocasião, o Jesus era filho do coletor. Ele falava assim, porque turco é ladrão, porque turco é safado, gritando. Assim, um dia eu fui lá na casa comercial do Foca, ele estava dormindo. Falei com ele, ó, tia, se você passar, falar, mas negócio de turco é por causa do meu pai, que meu pai é descendente. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Aí onde eu passei no bar, ele estava assim, que turco é isso? Que turco é aquilo? Eu peguei ele assim, carreguei, levei ele lá no centro do jardim, e a hora que eu estava levando ele para o lugar dentro da água, ele falou, Jorginho, não me joga aqui não, que eu pego uma pneumonia. Eu falei, então vai. Puf, joguei. Nunca mais ele falou. Quer dizer, as minhas coisas eu resolvia desse jeito, você entendeu? Quando eu fui candidato a prefeito de Belo Horizonte, o que eu fiz? Eu tinha feito um bom trabalho em Rio Branco, principalmente um trabalho social. Então, eu peguei, vamos dizer, várias favelas que tinham aqui, que estavam sem água, em dificuldade, sem esgoto, e eu arranjei 2 ônibus e botei esses chefes de favela dentro do ônibus, mandei eles para Rio Branco, eles ficaram 2 semanas vendo o que eu realizei, o que eu fiz. E quando eles vieram para aqui, chegaram, chegaram aqui, fizeram a campanha das minhas realizações. Então aquilo me facilitou. Em Belo Horizonte, eu realizei, por exemplo, obras muito boas. Eu fui deputado estadual. Vim para deputado estadual, trabalhei 4 anos. Fui autor da lei do estádio. Eu criei uma taxa de 10% sobre o preço da bilheteria. 4% ficou para o estádio, construção do estádio. 3% para a construção do prédio da Assembleia, que está construído, e 3% para assistência aos tuberculosos. Então o que aconteceu foi o seguinte, eu consegui na época um empréstimo de 100 milhões na época, e iniciamos a obra.
Quer dizer, eu consegui com o Clóvis Salgado, que tinha me ajudado em Rio Branco, que era do PR, a construir o ginásio e as escolas, que eu falei, as 3 escolas. Lá, consegui com ele um convênio com a universidade e aquele terreno da universidade, eu entrei nele 300 mil metros. Tanto é que há pouco dia, quando vieram ver a situação da Copa, para que veio a próxima Copa, eles olharam e acharam que ali o Mineirão é realmente o melhor estádio, porque ele tem uma área muito grande para estacionamento, que agradeço a mim. Porque quando nós começamos a fazer a obra, eu era presidente do Conselho de Administração. O Gil César, que foi o construtor, que ele também lutou muito pela obra, o Eduardo Guimarães, eles me propuseram fazer uma obra no estádio universitário. Quer dizer, depois o que aconteceu foi o seguinte, o Bias Forte sancionou a lei. O Magalhães paralisou a obra 2 anos. E concluiu a obra e botou o nome dele. Concluiu não, deixou uma dívida muito grande e o Israel pagou. Então, dos 3 governadores que participaram da obra, eu tenho o nome, o que realmente foi mais vivo, que foi o Magalhães. Eu fui deposto. Por que eu fui deposto da prefeitura? Porque eu fui deposto porque o Magalhães Pinto queria a prefeitura porque ele era candidato à presidência da República. Então ele reuniu a Câmara Municipal, o Dióscuro Vale, que era comandante da 84, e o Geraldo, comandante da Polícia Militar, participaram da reunião. E foram para a Câmara e obrigaram a Câmara a votar o meu impedimento. Quer dizer, eu fui impedido de ser prefeito na época que o país estava, vamos dizer assim, constitucionalmente certo. Não tinha nenhum ato em vigor. A desculpa que deram é que eu estava com atraso com o funcionário. Eu estava 2 meses e o Magalhães estava com 8 meses de atraso com o pagamento no interior do estado. Quer dizer, me tiraram, me caçaram. Eu elegi minha esposa, Nina Carone, e o povo em 4 dias, e o povo de Rio Branco elegeu a Nízia deputado, caçaram ela também. Quer dizer, nós somos um casal de caçada. Eu lutei a vida inteira pela casa própria para os outros. E até hoje moro em casa alugada, certo? Eu não sei, mas eu acho que os políticos antigamente, eles eram bem diferentes dos atuais. A gente entrava nisso por ideal, certo? Eu, por exemplo, tenho feito várias até hoje eu estou mexendo, eu estou conseguindo uma coisa muito importante. Eu requeri uma ação popular pedindo a reavaliação do patrimônio da Vale do Rio Doce. Tem 8 anos que eu estou lutando, certo? Agora deve ser reavaliado. Porque o que aconteceu com os banqueiros, foi o seguinte, os banqueiros faziam o seguinte, eles recebiam o dinheiro da prefeitura. As coletorias recebiam, passavam para os bancos, tá bom? Aí eles ficavam com o dinheiro da prefeitura, os banqueiros, e emprestavam o próprio dinheiro do Estado também, que eles recolhiam, emprestavam ao Estado. Quer dizer, então esses bancos de dinheiro eram assim, pegavam o dinheiro, vamos dizer, do dinheiro do Estado e mandavam, vamos dizer, na véspera de prestar conta, passavam o dinheiro, vamos dizer, da praça, vamos dizer assim, de um banco do centro para a Praça Rosa Soares. Quer dizer, o dinheiro estava em trânsito.
Então eu fiz um decreto exigindo que os bancos, prestassem conta mensalmente. Fiz uma outra coisa também, que foi a única maneira que eu tinha de prover. Belo Horizonte, quando eu cheguei aqui, estava cheio de poste no meio da rua. Então, o que eu fiz? Eu combinei com o pessoal da limpeza à noite, eles davam uma macharré no poste e extortavam o poste. Entortava o poste. No dia seguinte, a Telefônica ou a Força Luz ia tirar o poste, colocar o poste no meu lugar, eu falei, não, tem que ser do passeio. Porque eles exigiam importância que o professor não tinha que pagar. Você vê como é que são as coisas. Eu assumi o compromisso, quando era prefeito, de não deixar faltar vaga nas escolas. Aí, dei o primeiro pedido, Guarani, negaram, não tem vaga. E o segundo e o terceiro, eu reuni todos os diretores do Colégio Municipal, o Muradas, né, Marco, e o Guilherme do Colégio Municipal, e as diretoras dos grupos, reuni e falei, o negócio é o seguinte, eu não entendo educação, mas tem uma coisa, a primeira vez que voltar um aluno dizendo que não tem vaga, vem acompanhado do pedido de exoneração do diretor. O que aconteceu? O IMACO tinha 400 vagas, passou para 4 mil. O Colégio Municipal tinha 400 vagas, passou para 4 mil. 1000%. E o ensino primário de 5 mil passou para 16 mil. Quer dizer, eu aumentei 1000 vezes a vaga, praticamente só na base da conversa e da ameaça, né? Nós temos o mercado central, eles não falam. O mercado central, na época, a Cutia de São Paulo queria comprar por 400 mil. Mas eu não podia concordar em despejar aquele pessoal. Então eu falei com eles, foram na hora da praça, eles fizeram uma pressão muito grande lá, entendeu? Os japoneses desistiram e eles arremataram. Eu fui muito combatido quando eu tirei as aves da Afonso Pena, porque era plantação em dupla. Mas eu plantei aves no centro e fiz a eliminação lateral. A bonita arborização de Belo Horizonte está seriamente ameaçada pela praga dos insetos que o público batizou com o nome de amintinhas. O prefeito Jorge Carone Filho determinou imediatas providências para o combate à praga. O Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura iniciou logo a pulverização das árvores com um novo produto, o Malatol, última palavra norte-americana em inseticidas. Todos os recursos estão sendo empregados no combate aos insetos que tanto vêm importunando o povo da capital de Minas. Praga a gente podia combater, mas a questão é que precisava largar Afonso Pena. Se, por exemplo, Afonso Pena, não sei se você conhece, fosse igual a Bernardo Monteiro, que as aves estão lá no meio da rua, como é que ia ser dança? Não tinha jeito. Dizem que o senhor teria dado um pescoção no Magalhães. Isso é lenda ou é verdade? Eu dei, foi uma ocasião, encontrei com ele na Praça 7, e eu dei como é que chama? Um tostão, né? É um tostão. Foi isso. O Magalhães, por exemplo, vários projetos deu importante, como a Dentamig, a Telemig, Pronto-Socorro, ele estacionou. Eles me tiraram porque eu não quis ficar com eles, né? Porque se eu ficasse com eles, eles não me tiraram. Tanto é que quando veio a candidatura do Roberto Rezende, mandaram me oferecer que se eu apoiasse o Roberto, que aliás era um candidato muito bom, que eu podia voltar para me levar para a prefeitura novamente. Eu falei, não, muito obrigado. Eu vou apoiar o Israel. Eu respondi um IPM, eu depus 13 horas. Juntei
juntei 13 documentos. E durante o IPM, o presidido pelo Silvio de Souza, da Polícia Militar, e 4 militares, 3 militares da ID4, e o promotor de justiça, e o datilógrafo também da 4ª região. Eu depus, vamos dizer assim, 13 horas. No final do depoimento, eles me perguntaram, Carone, como é que o senhor explica isso aqui? Porque todas as perguntas eu respondi. Me perguntaram, e tem uma rural, placa tal, da prefeitura, que todo dia aparece, apanha 40 litros de gasolina e é encontrada na zona boêmia da cidade. Quem é Guazeiro? Eu falei lá, bati o telefone para o Humberto Reis, Humberto, você falou, agora, você manda um documento aí, porque eles estão achando que estão acusando aqui que tem uma rural da prefeitura pegando 4 litros e é encontrado na zona boêmia da cidade. Aí mandou o documento. Aí eu falei com eles assim, o documento chegou e eu li, o senhor tem razão. Assim mesmo eles. Eu não sei se eu posso falar, né? Pode ficar à vontade. Ele realmente tem razão. Tem uma rural que apanha todo dia 40 litros na prefeitura e que é encontrada na zona boêmia da cidade. Mas aí eu falei um palavrão. Mas elas estão com vocês aqui. A ID4 requisitou ela desde o dia da Revolução. Ela está... Aí eu falei um nome... Pode falar. Hein? Pode ela falar. está na putaria, mas está com vocês. Entendeu? Aí encerraram o IP, entendeu? Teve um processo engraçado. Eu fui absolvido de tudo. Teve um processo que o Panicé, o general Panicé, levado do banco do município. Ele era o autor e eu coautor. Absolveram o autor, que era general, e condenaram o coautor, que era cassado. Então a condenação minha, feita pelo Laír Santos, foi assim. Me condenaram por prevaricação, alegando que eu organizei o banco com fins eleitorais para maior brilhantismo da minha carreira política com fins de realizar mais. Quer dizer, então me condenaram porque quer dizer realizar mais. A moral da história, o juiz que depois, Paulo Vieira Gonçalves, que me absolveu, e o Alvin Jacó, que era promotor de justiça, que pediu a minha absolvição, na área de terreno lá em Santo, a prefeitura abriu um terreno, abriu uma rua, certo? E o terreno do Paulo Vieira Gonçalves, ele ficou 5 anos na fila para ser promovido e não foi, e desapropriaram o terreno dele. O que aconteceu é o seguinte, na época do regime militar, poucas pessoas tinham coragem. Por exemplo, teve um dia que uma moça chegou perto de mim e falou comigo, Carone, você vai me desculpar, esse negócio que meu pai está fazendo aí, meu pai é juiz, quer a promoção, porque era assim, todo o processo, quando um processo meu ia para um juiz, o juiz dava parecer contrário, era promovido. Então, eu sou um benemérito da justiça, eu ajudei a muito Ministério Público, vários procuradores, promotores, você entendeu, foram também promovidos a procuradores à minha custa. Quer dizer, para conseguir me condenar e fazer um... Mas eu acabei sendo absolvido de todos os processos. Me caçaram por 10 anos, mas eu fiquei 14 anos caçado, certo? Mas eu não me arrependo. Todas as atitudes que eu tomei, eu achei que todas as atitudes que eu tomei, eu achei que eu estava certo. Não adianta
vamos dizer que eu ficasse com o governo, com a ditadura militar, não vou ficar. Eu não entrei na vida pública para isso, né? E o Juscelino Kubitschek? O senhor chegou a conviver Não, bem eu com conheci ele? o Juscelino, me dei bem com o Juscelino. Até nós divergimos, porque, vamos dizer, todos, o Celso Machado, Pedro Braga, a Luiz Costa, que é um político também muito sério, a Luiz Costa, o Luiz Soares, todos eles apoiaram o Juscelino. Então, se eu apoiasse, não valia nada meu apoio. Então, eu apoiei o Adhemar. O Adhemar venceu as eleições, entendeu? Em Rio Branco. Magalhães Pinto era dono do Banco Nacional, um dos maiores redes bancárias do país. Quer dizer, o banco faliu. E ele foi viver, no final de vida, à custa da pensão de ex-deputado. Quer dizer, o negócio é esse, o que está escrito, o sujeito não escapa, né? Mactuti. Eu acho, então, que não se fabrica mais políticos como antigamente. Hein? Não existe mais os políticos idealistas hoje em dia. É quase que raro mesmo um político honesto, um político que vive de aluguel igual o senhor. Mas depois até eu pago aluguel, ué. Você entendeu? Eu acho que eu sou o único prefeito de Brasília que eu pago aluguel de casa. Certo? Então me pedindo a casa, eu vou sair, não é? Estou tirando roupa do lugar. Mas o que adianta você arranjar dinheiro e ter a polícia atrás de você? Não resolve.